Moza desembarca hoje em BH para assinar com o Cruzeiro e ser o nosso novo treinador. Pedro Lourenço rompe com Sérgio Santos Rodrigues após gestão tenebrosa frente ao Cruzeiro, e também dívida do Arrascaeta de 7 milhões de reais pode impedir o Cruzeiro novamente, ainda esse mês, de ficar impedido de registrar novos atletas. Então, antes da gente adentrar em todos esses assuntos aí, pedir para você, por gentileza, deixar o like para dar aquela moral para a gente, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de notificações, né, para que você receba as notificações de conteúdo aqui no canal, e também usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, né? Pessoal, que tristeza, que frustração, que falta de inspiração para vir gravar esse vídeo aqui hoje, tá? Eu sinceramente estou tirando forças, não sei de onde, porque o cenário é o mais desanimador possível. Entretanto, a gente tem que continuar falando de Cruzeiro, né? Afinal de contas, ele não morreu ainda, tá sim respirando por aparelhos, mas a gente não morreu ainda. Moza deve ser o novo treinador do Cruzeiro, já tá palavrado com o Sérgio Santos Rodrigues e chega hoje em BH, desembarca hoje em Confins, para poder assinar o seu contrato com o Cruzeiro. E aí, cara, não dá nem, sabe, a gente não teve nem tempo de reclamar essa escolha, porque foi tudo muito rápido. Que pressa é essa da diretoria do Cruzeiro? Qual o critério utilizado para contratar um Moza? Será que a gente não percebeu ainda que esses treinadores sem experiência, sem caixa, sem costas largas, sem história no futebol, não conseguem suportar a pressão que existe hoje no Cruzeiro? Ney Franco passou longe de dar certo, Adilson Batista passou longe de dar certo, Henderson Moreira passou longe de dar certo. O único que teve algo de positivo em seu trabalho foi o Filipão, que conseguiu nos livrar da Série C sim, que era um risco iminente naquela época ali, e o Filipão conseguiu devolver um pouco de esperança ao torcedor do Cruzeiro, por mais que coubesse inúmeras justificativas com relação ao trabalho dele. Mas ele nos conseguiu tirar daquela briga de foice pela Série C, que aparentemente a gente vai flertar com ela mais uma vez esse ano. Infelizmente, se a gente esperava o Cruzeiro brigando na parte superior da tabela, acho que já caiu a ficha aí de praticamente todo mundo que não é a nossa realidade. Então, em um cenário desesperador, o Cruzeiro contrata um treinador sem experiência, que fez apenas 2 trabalhos até hoje. Óbvio, o primeiro trabalho bom frente ao CSA no ano passado, naquela campanha de recuperação dentro da competição, quase conseguindo o acesso para a Série A, mas o seu último trabalho na Chapecoense foi agora há pouco, ele ficou lá apenas 8 jogos. 8 jogos, pessoal, durou o trabalho do Moza. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 50% de aproveitamento e não conseguiu ganhar o título estadual por lá. Então, assim, por que tamanha pressa em contratar o Moza, cara? Estuda o mercado, sonda o Dorival Júnior, que todo mundo vem falando aí. E aí vocês me perdoem pelo barulho, porque é impressionante como que tá tudo dando errado, cara. Tem 5 obras ao redor aqui de casa, então, né, perdão pelo barulho externo aí. Mas por que a pressa do Cruzeiro em contratar um Moza assim dentro de 2 horas, cara? Qual que é o critério? Como que ele joga? Qual que é o planejamento? O que vai poder ser oferecido a ele? Óbvio que o Moza vai aceitar isso de bate-pronto, mas é óbvio. Ele tá vindo para treinar o Cruzeiro, um dos maiores times do Brasil, o maior campeão dos anos 2000, maior campeão da Copa do Brasil, maior time disparado de Minas Gerais. Óbvio que o Moza vai aceitar de bate-pronto, óbvio. Cruzeiro faz caridade, Cruzeiro dá emprego para Joseph, Cruzeiro dá emprego para Felipe Conceição, Cruzeiro dá emprego para Felipe Augusto, para Jadson Oreia, para Matheus Barbosa. Óbvio que o Moza vai aceitar. Mas o irresponsável, cara, o idiota na história é o Cruzeiro de ficar fazendo caridade para esse bando de cabeça de bagre. E quem sou eu para querer criticar o Moza também, que está iniciando sua carreira agora, mas eu estou defendendo o interesse do Cruzeiro aqui. Um cara sem experiência, cara, que não vai conseguir lidar com a pressão que nós temos aqui hoje, não vai conseguir fazer um bom trabalho. Pode ser que ele queime minha língua e dê certo? Pode. Pode ser que nos leve à Série A? Pode. Mas qual que é a probabilidade disso dar certo? É o que eu venho falando. Qual que é a probabilidade de Joseph dar certo no Cruzeiro, de Felipe Augusto dar certo no Cruzeiro, de Matheus Barbosa dar certo no Cruzeiro? É muito maior de dar errado do que dar certo. E o Moza, na minha humilde opinião, vem sobre essas mesmas circunstâncias. Então, assim, cara, é desanimador, desesperador. É uma sensação de impotência que a gente não consegue fazer nada, além de ficar falando feito um Zé Ruela aqui, porque a diretoria simplesmente ignora o que o torcedor acha.
para pedir dinheiro tá em dia. Crupix, Centavos Celestes, Sócio Reconstrução, Sócio 5 Estrelas, doação, MIP. Tudo isso eles têm a cara de pau de pedir pro torcedor. Mas a nossa opinião, eles não podem sequer dar ouvido a ela. Então o Mozart desembarca hoje em BH para assinar com o Cruzeiro e deve ser o nosso próximo treinador até o fim da Série B. Pelo menos o contrato é curto. Mas infelizmente nomes, né, que seriam ideais, como por exemplo Dorival Júnior, sequer foi cogitado. E tem a pegadinha, tá, pessoal? Eu tenho visto muita gente pautando a questão de só poder ter 2 técnicos nessa temporada, depois da alteração da lei. Toda lei tem sua pegadinha e no futebol, principalmente, não seria diferente. Então, demissão por justa causa, pedido de demissão do treinador ou uma rescisão mútua em comum acordo não contam para essas 2 contratações que o clube pode fazer, tá bom? Então o Cruzeiro acabou optando por demitir o Felipe Conceição, gastou um cartucho. Agora na temporada, se o Cruzeiro novamente optar por demitir, fazer a rescisão unilateral, ele vai poder contar apenas com treinadores que já estão registrados no clube, mas se esse desligamento do treinador vir por pedido de demissão próprio, rescisão mútua em comum acordo ou até justa causa, o Cruzeiro ainda pode contratar um outro treinador. Apenas pontuando para vocês essa brecha dessa nova lei com relação à contratação de treinadores de futebol, beleza? E aí, com mais essa decisão patética, horrorosa, tenebrosa, errônea, equivocada da diretoria do Cruzeiro, o que acontece? O Pedrinho BH soltou nota lá no jornal O Tempo falando que não está mais fechado com o Cruzeiro nesse momento. Ele ainda é cruzeirense, ainda é o patrocinador master, mas não ajuda mais de maneira alguma esse incompetente do Sérgio Santos Rodrigues, porque a filosofia que ele vem implantando ao Cruzeiro, todo mundo já percebeu que é maléfica ao clube, maléfica à instituição, só esse egocêntrico de merda que ainda continua fazendo coisa errada frente ao Cruzeiro. Então o Pedrinho BH disse que está rompido com o Sérgio Santos Rodrigues, o Pedrinho BH que já nos ajudou tanto nesses últimos tempos aí, pagando dívida, salário, ajudando a contratar o Orejuela, ajudando a contratar o Filipão, Marcelo Moreno, tudo passou pela parte financeira e da boa vontade do Pedro Lourenço. Agora o Sérgio Santos Rodrigues acabou perdendo aí o seu principal investidor no futebol. E o que a gente pode falar disso? É mais uma notícia péssima para o Cruzeiro. Péssima. O Cruzeiro que já não tem recurso, já não tem receita, não tem dinheiro, não tem nada, muito menos presidente, agora não vai poder contar mais com esse apoio aí do Pedrinho BH também, que acaba deixando, pelo menos momentaneamente, o Cruzeiro, uma vez que a forma que ele enxerga futebol é completamente incompatível com a do Sérgio. Mas quem que pensa igual ao Sérgio? Quem que apoia? Quem que defende? Até quando esse incapaz vai ficar frente ao Cruzeiro? E aí os bastidores que começam a se intensificar é que realmente há um movimento de alguns conselheiros, de alguns empresários para tentar a saída do Sérgio Santos Rodrigues, para que assumam o Cruzeiro e tentem ainda nos tirar desse coma que a gente vive. É um coma, o Cruzeiro hoje respira por aparelhos, e infelizmente com essa administração que está lá, a gente não vai conseguir almejar dias melhores. Enfim, é uma situação triste e desanimadora, viu, pessoal? Mas tô aqui, né, mantendo meu compromisso de mantê-los informados e, de certa forma, desabafando também, porque nesse momento a gente tem que colocar tudo pra fora. E é por isso que eu digo, cara, não guarde pra você. Use os comentários aí para que você possa expor sua opinião e desabafar também, porque aqui a gente tá entre cruzeirenses, beleza? E pra piorar, não acabou não, pessoal. Vocês estão achando ruim o Pedrinho se distanciando do Cruzeiro? Vocês estão achando ruim a vinda do Mozart? Tem mais. As dívidas não param de pipocar na mesa do Cruzeiro. A dívida com o defensor do Uruguai referente ao Arrascaeta vai ter que ser paga no dia 28 desse mês. O Cruzeiro já foi notificado, a manobra que o Cruzeiro tinha feito para tentar reverter a decisão em seu desfavor foi rejeitada, então o Cruzeiro tem até o dia 28 desse mês, pouco menos de 3 semanas, para pagar a dívida de 7 milhões junto ao defensor do Uruguai, referente à contratação do Arrascaeta. 7 milhões. Qual que é a probabilidade do Cruzeiro pagar essa dívida? 1%. O Cruzeiro não tem caixa, não tem dinheiro, não tem mais investidor, não tem presidente, o Cruzeiro não tem nada. De onde a gente vai tirar 7 milhões para pagar essa dívida junto ao defensor do Uruguai? E sabe qual que é a punição?
o impedimento de registrar novos atletas. Então a gente tem um diretor de futebol recém-chegado, um treinador recém-chegado e a gente não vai poder fazer uma reformulação no elenco porque a gente provavelmente daqui 2, 3 semanas não vai mais poder inscrever jogadores no nosso elenco. Coisa que já aconteceu num passado recente e acabou atrapalhando muito o planejamento do Cruzeiro. Então é só notícia ruim, só pedrada, só bomba, só facada. Infelizmente a gente fica aí tentando torcer por dias melhores, mas cada vez que passa, cada dia que passa, tá mais difícil a gente conseguir enxergar essa luz no fim do túnel. Então Mozart desembarca hoje em BH para assinar com o Cruzeiro. Pedro Lourenço diz que não atende mais sequer ligações do Sérgio e dívida do Arrascaeta que tem que ser paga no dia 28, caso não seja, pode nos deixar impedido de registrar novos atletas por mais uma vez. Lembrando que 8 horas tem live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro. Então conto com a presença de vocês às 8 horas na live. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e, como eu sempre digo, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Aquele abraço.